Dentro desse fluir, queridos irmãos, eu gostaria de ler um texto bem rapidinho, antes de começar a mensagem. Aqui em João capítulo 4, há uma história maravilhosa de um encontro maravilhoso entre o Senhor e uma mulher sedenta. Aqui diz que veio uma mulher de Samaria tirar água. E o Senhor estava justamente sentado naquela fonte. No versículo 7, no versículo 9 fala assim: o Senhor pediu água para ela. Então ela respondeu. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam com os samaritanos. E o verso 10 diz: respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te daria da água viva. Nunca antes, jamais foi ouvido essa palavra, água viva. Você tem água, mas água viva, essa é nova. E só o Senhor tem essa água viva. Aquela mulher não conhecia o dom de Deus, nem conhecia quem era quem pedia aquela água. Irmãos, louvado seja o Senhor. O Senhor é a própria fonte da água viva. Ele é o Deus triuno processado e se tornou essa fonte. O manancial está nele, a fonte é ele e o fluir também está nele. Ele quer fluir para o homem. Esse é o encontro maravilhoso entre aquele sedento e aquele que é pleno. Hoje à tarde, hoje à noite, queremos todos estar na mesma condição, por um lado, daquela mulher, sedento, e esperamos que o Senhor venha fluir e suprir-nos a sua água viva. O que vocês querem? Um pouco de conhecimento ou um pouco de água viva? Queremos beber água viva. Somente a água viva pode nos satisfazer. Amém. Vamos para dentro do tema da nossa conferência. No início, o Scott mencionou que existem 4 para. Mas não é para parar. Parar no sentido de aquietar. É com vistas a algo. Então, o título, o tema geral diz assim: laborar no Cristo todo inclusivo, tipificado pela boa terra para. E eu gostaria de enfatizar de que existem 3 grandes propósitos aqui. 4 paras e 3 grandes propósitos. Primeiro, o corpo de Cristo. Segundo, o reino. E o terceiro, noiva. Então tudo isso é para alcançar algo. O que Deus quer nessa era? Deus quer o corpo. Deus quer o reino. E Deus quer a noiva. Então laborar em Cristo é entrar em Cristo. É ver Cristo. É desfrutar Cristo. É gozar Cristo. É ganhar Cristo. É beber, é comer, é respirar, é descansar. Tudo que nós façamos dentro de Cristo, segundo o Espírito e para o Espírito. Isso é laborar em Cristo. Por um lado, laborar significa que temos que pagar um preço. Até para descansar, temos que pagar um preço. Não é fácil você descansar. Nós temos que vencer a nossa mente inquieta. Temos que vencer os obstáculos do nosso ambiente. Temos que fazer parar a nossa carne. Por um lado, não é você suar, não é você estar fazendo tantas coisas, mostrando o seu ego, o seu homem natural. Por outro lado, é necessário pagar um preço. Negar um preço para abandonar algumas coisas. Pagar um preço para buscar o Senhor. Pagar um preço para entrar nele. Pagar um preço para permanecer nele. Hoje Jessé falou para nós, pelo menos pela manhã, esquecermos esse negócio aqui. Esse negócio aqui é uma bomba. É uma bomba. Tem um veneno nele. Esse veneno mortífero, paralisante e desviante. Precisamos ser bastante cuidadosos. Eu creio que o Espírito está falando para todos nós. Todos estão dopados
com o efeito dessa droga. E nós precisamos estar com antídoto. Você sabe qual é o antídoto? É uma pessoa maravilhosa. É o desfrute de Cristo. Somente o desfrute de Cristo nos fará vencer todos esses obstáculos. Então, queridos, temos que pagar um preço. Hoje à tarde estamos aqui porque pagamos um preço. Queremos ouvir a palavra pagando um preço. De certa maneira também, isso é laborar em Cristo. Buscando, amando, desfrutando, parando, aquietando a nossa mente. Amém. É interessante que quando fala da boa terra, a impressão que nós temos é uma impressão, algumas vezes, do cristianismo, da religião ou de doutrinas. A boa terra é um pedaço de terra. E ali é uma herança para os judeus. E eles entraram ali e não cuidaram bem da terra, foram levados cativos, voltaram, depois levados cativos de novo. Parece que é uma história desse tipo. Uma promessa que Deus fez para o seu povo, mas que o seu povo não foi tão fiel assim. Mas o que é a boa terra? Sabemos que o Antigo Testamento é uma figura, é um tipo de algo que se tornou real no Novo Testamento. Nós não podemos separar o Novo do Velho, do Antigo. Não podemos separar o Antigo Testamento do Novo Testamento. O Novo Testamento está contido no Antigo. O Novo Testamento está contido no Antigo Testamento. Estou com essa palavra velha, velho não é nada bom. Antigo Testamento. E o Novo Testamento, ele explica o Antigo Testamento. Não é bom isso? Então, todas as figuras e tipos tornam-se reais no Novo Testamento. O Novo Testamento mostra-nos tudo o que era tipo e sombra como uma realidade. Em que esfera nós estamos? Podemos estar hoje aqui vivendo numa esfera antiga. Hoje nós estamos num novo treinamento. Nós estamos numa esfera nova. Estamos num desfrute novo, numa dispensação nova. Então precisamos saber o que é de fato essa boa terra. A boa terra, no Antigo Testamento, é o tipo mais inclusivo, mais perfeito de Cristo, mais completo de Cristo. Então a boa terra, ela realmente é muito significativa como uma revelação em toda a Bíblia. Deus, quando a terra estava sem forma e vazia, ele veio e disse: haja luz. A intenção de Deus era que a terra emergisse das águas de morte. E essa terra, ela venceu a morte. Isso significa que Cristo vence a morte, as águas de morte. E surgiu a terra. E foi dessa terra que surgiram todo tipo de vida. Então, de onde provém a vida? A vida provém do Cristo em ressurreição. E depois, em seguida, vemos como Deus enfatiza tanto a questão da terra. Depois que o povo de Deus, entre aspas, estava vivendo, ali apareceu uma pessoa que ganhou graça diante de Deus, chamado Abrão. Ele estava em Ur dos Caldeus, uma terra de demônios, de adoração a demônios. E Deus, ele ganhou aquele homem ali, chamado Abrão. E apareceu para ele e fez a ele uma promessa. E falou: sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus fez uma promessa para ele. Isso não é interessante? Deus não fez a mesma coisa com você? Deus apareceu para você e prometeu algo a você. Isso é maravilhoso. Então, Abrão, de certa maneira, ele saiu dali. Eu gostaria de ler, então, um versículo em Gênesis capítulo 13. Aqui no verso 14 diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre.
Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Então vamos perceber aqui, enfatizar duas palavras. Uma no versículo 15 que diz, a terra que vês. E a segunda palavra, no verso 17, percorre. Em princípio espiritual, princípio da vida, tudo que nós vemos é o que ganhamos, é o que recebemos. Se você não vê, você não ganha. Se você não vê, aquilo não entra em você e se torna a sua realidade. Então precisamos que os nossos olhos sejam abertos para ver o que é a boa terra. Muitas pessoas podem ver como um pedaço de terra lá no Oriente. Mas como você vê a boa terra? Esqueça aquele pedaço de terra. A boa terra, a realidade da boa terra é Cristo. Amém? Vamos dizer amém. Você vê quem é Cristo? Amém. Aleluia, Cristo é a realidade da boa terra. Mas, por outro lado, a boa terra não é apenas Cristo. A boa terra é o Espírito. Que tal? Esse Cristo é o Deus triuno que se encarnou. Esse Cristo, ele passou por um processo. Esse Cristo morreu, ressuscitou, tornou-se o Espírito. Esse Espírito que é todo inclusivo, esse Espírito é a realidade da boa terra. Esse Espírito é tudo o que Deus tem. Irmãos, tudo que Deus tem, o que é? É Cristo. Tudo que Deus tem é o Espírito. Esse Espírito, nele está contida todas as riquezas de Deus. Aleluia. Quem vê isso? Ninguém consegue ver. Mas tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo que Deus realizou, está em Cristo. E esse Cristo é o Cristo pneumático, é o Cristo Espírito, porque ele morreu, ele ressuscitou e tornou-se o Espírito. Então esse Espírito, ele representa tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo que ele realizou. Muito bom. Antes da encarnação, Deus era Espírito, mas ele não era esse Espírito todo inclusivo, esse Espírito processado, esse Espírito composto e que dá vida. Mas um dia, o próprio Deus tornou-se carne. Aleluia. Irmãos, aleluia. Isso é imensuravelmente grande, até mesmo incompreensível. Como Deus Todo-Poderoso tornou-se carne, como o Criador tornou-se uma criatura, como o Deus infinito e eterno tornou-se um homem finito e mortal. Como? Isso é maravilhoso. E ele viveu nessa terra, ele veio como o Cordeiro de Deus, para realizar a salvação objetiva, para salvar o homem dos seus pecados, da sua condição caída. Deus precisa do homem. Deus tem a terra, mas Deus não tem o homem. Então Deus tem a terra e Deus quer o homem. Deus quer colocar o homem nessa terra e quer colocar essa terra dentro do homem. Deus quer mesclar o homem com essa terra e quer mesclar a terra com esse homem. O que é a terra? É o Deus triuno processado, como Espírito, que dá vida. E o que é o homem? É tripartido, pecador, miserável. Mas ele redimiu esse homem, ele lavou esse homem, ele purificou esse homem, ele santificou esse homem, mudou posicionalmente, ele regenerou esse homem. Oh, essa terra é maravilhosa. Deus regenerou o homem. Isso significa que o homem agora tem a vida de Deus. Irmãos, quem tem a vida de Deus? Somente Deus. Quem tem a vida de Deus? Somente Cristo. Mas nós homens, Deus mudou a nossa história. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. O que é vida?
Vida é esse Espírito, é o Espírito, é Deus nos alcançando, é Deus nos regenerando. Vida é o próprio Espírito de Deus unido a nós. Irmãos, você não é um homem comum. Pela fé você tem que ver isso. Ver é ganhar. Nós precisamos ver. Então Deus, Ele tem uma intenção com respeito ao homem. Por isso, no verso 17, Ele falou para Abraão: levanta-te. Irmãos, nessa noite todos nós queremos levantar. Amém. Não fiquemos na morte. Não fiquemos quietos, sentados, esperando. Levantemo-nos. Levantem. Amém. Vamos nos levantar. Amém. Levantar o nosso espírito. Amém. Levantar a nossa esperança. Levantar a nossa condição. Levantar o nosso querer, o nosso desejo. Levantemo-nos. Deus quer que nós nos levantemos e percorrer. Irmão, percorrer é você tomar posse. Percorrer você é andar. Percorrer você é caminhar. Percorrer você usufruir. É você fruir. É você ganhar. É você experimentar. A boa terra não é para ser vista apenas. A boa terra é para que nós entremos nela. Agora, por que Deus quer que nós entremos na boa terra? Porque Deus quer tanto nos dar essa boa terra. Então aqui fala que Deus quer nos introduzir na boa terra, para que nós laboremos nela, desfrutemos nela, a fim de produzir algo. Esses frutos, eles precisam ser produzidos e oferecidos a Deus. Então, tudo isso é para que esse excedente, além do suprimento pessoal, ele precisa ainda sobejar para que nós possamos satisfazer a Deus. Então, os frutos, o sobejo, é para a satisfação de Deus. Mas não somente isso. É para a edificação do templo, da morada de Deus. E essa morada também é para, esse lugar também para a expressão de Deus. Então, com respeito à morada, nós temos o templo. Mas com respeito à expressão, nós temos os muros, nós temos a cidade que representa o reino. Que tal? O que é que Deus quer na boa terra? Apenas um monte de gente se apossando da terra e vivendo para lá e vivendo para cá? Não! Deus tem um objetivo. Deus quer que seja edificada ali a sua morada, a sua cidade. Irmãos, nós estamos vivendo aqui na terra com um objetivo. Nós não estamos aqui apenas para conhecer a Bíblia, não apenas para pregar o Evangelho, não para curar, expulsar demônios e assim por diante. Deus tem um objetivo na minha vida. Deus tem um objetivo na sua vida. Deus quer uma morada, essa mútua morada. O templo é a morada de Deus com o homem. E Jerusalém, a cidade de Deus. Então a boa terra, irmãos, é o lugar onde Deus cumpre também o seu propósito eterno. Aleluia! Deus quer o corpo. Deus quer o reino. E Deus quer a noiva. Jamais podemos esquecer disso. Esse é o nosso Deus. Aqui na mensagem fala os princípios governantes que precisamos ver, experimentar, a fim de possuirmos Cristo como a boa terra. É interessante nós percebermos algumas coisas. Fala de princípios. O que são esses princípios? Nessa mensagem vamos ver 6 princípios. Não é assim, você chega na boa terra e desfruta da boa terra ou faz o que quer na boa terra. Há alguns princípios governantes. Esses princípios governantes nós precisamos ver e experimentar a fim de possuirmos Cristo como a boa terra. Se nós não vermos esses princípios e se nós não experimentarmos esses princípios, nós não possuiremos Cristo como a boa terra. Essas mensagens todas que nós vimos, elas são altamente desfrutáveis. Mas essa mensagem aqui nos dá um norte, nos dá uma maneira prática, por meio dos seus princípios, de como nós podemos desfrutar Cristo de tal maneira que se torne a nossa realidade. Então esses princípios são regulamentos, são normas, né? São modo, o nortear da nossa vida. Então os governantes, para governar, significa algo que rege, algo que regula. Então nós precisamos disso. Ver, olhar,
observar, enxergar, nós precisamos ter vistas esta noite para ver, olhar e enxergar. E possuirmos, como você possui? Possuir é você guardar, você reter, você conservar, manter, e ainda mais experimentar. Você precisa provar, vivenciar, experienciar, viver, conhecer. Oh, irmãos, esses princípios, eles precisam ser práticos para nós. Primeiro ponto, que é um princípio, diz assim, é um versículo de Colossenses 2,6. Portanto, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Como nós podemos ver e experienciar essa boa terra se nós não andarmos nele? Então, o primeiro item é andar nele. Como recebestes? Como nós recebemos Cristo? Pela fé. Você fez algum esforço? Você prometeu alguma coisa? Você jurou alguma coisa? Não. Simplesmente você ouviu a palavra, abriu o seu ser e ele entrou em você. Da mesma maneira que você recebe Cristo, você precisa também andar nele. Pela fé, nós precisamos andar em Cristo. Irmãos, você pode andar numa estrada de barro. Também você pode andar numa calçada de paralelepípedo, de uma outra coisa. Mas o que é andar em Cristo? Como você pode andar em uma pessoa? Não é interessante? Você pode andar na rua, mas como você pode andar em uma pessoa? Por isso, a mente humana, ela não consegue entender, compreender. É por isso que Deus, ele leva-nos para uma esfera orgânica, uma esfera mística, para que nós possamos entender, compreender, absorver isso. Aleluia! Aqui fala que assim como nós recebemos Cristo, devemos andar nele. Andar nele é viver, agir, nos comportar e existir em Cristo, a fim de desfrutarmos suas riquezas. Nós precisamos não ser introspectivos, mas ainda precisamos perguntar a nós mesmos, como nós estamos em nosso relacionamento com Ele? Como nós estamos vivendo, agindo, nos comportando e existindo nele? Algumas vezes vemos algumas pessoas que não condiz muito com o que estão ouvindo ou com o que estão falando. Tem um viver que não bate muito com as suas palavras. Nós precisamos, irmãos, experienciar de fato. Nós não estamos na vida da igreja para representar. Nós não somos atores na vida da igreja. Nós temos uma realidade. O que você prefere? Uma bola gigante de algodão doce ou algo pequeno como um diamante, mas sólido e firme? Algumas pessoas são enganadas com o volume das coisas. Uma bola grande de algodão doce não significa absolutamente nada. Você aperta e depois não fica quase nada. Deus não quer a aparência do homem. Deus quer a realidade. É por isso que Ele está nos conduzindo na vida da igreja para uma realidade. E essa realidade só vem se nós vivermos, agirmos, andarmos e existirmos nele. Amém. É dessa maneira que nós vamos desfrutar as suas riquezas. Assim como os filhos de Israel viveram na boa terra, desfrutando o seu rico produto. Antes dos filhos de Israel entrarem na boa terra, eles não desfrutavam do rico produto. O desfrute só veio depois que eles entraram. Irmãos, entremos em Cristo. Nós estamos nessa reunião, queremos estar nele, agindo nele, pensando nele, vivendo nele, nos comportando nele. Senhor, leva-nos a tal experiência. A boa terra hoje é Cristo como Espírito todo inclusivo. Por isso que eu falei, por um lado, é Cristo. Mas, por outro lado, esse Cristo hoje é esse Espírito todo inclusivo, que habita em nosso espírito. Aleluia. A boa terra estava longe do povo de Israel. Eles entraram na boa terra. E também, eles perderam a realidade da boa terra. Mas você já se deu conta de que essa terra agora é uma pessoa? E essa terra, como espírito, está dentro de você? A boa terra está dentro de você. Ela não está ali, não está acolá. A boa terra está dentro de você. Amém? Você vai dizer amém para isso?
A boa terra está dentro de você. A boa terra está dentro de nós como espírito. Muito bom. E aqui diz assim, Gálatas capítulo 3, 14. O apóstolo Paulo, ele teve essa visão extraordinária. Somente o Espírito poderia revelar isso para o apóstolo Paulo. Ele viu que aquela terra tinha um significado. Ele viu que a bênção que foi dada a Abraão não era apenas uma terra. Você sabe, Abraão, ele tem duas descendências. Uma é como a areia na praia ali do mar, um monte. Mas também são como estrelas no céu. Uma descendência terrena, a outra descendência celestial. Então, por um lado, a descendência de Abraão terrena, eles têm como a herança aquela terra física. Mas nós, no Novo Testamento, na realidade da nova dispensação, nós temos Cristo como a realidade dessa boa terra. É algo espiritual, é algo divino, é algo místico. E não é algo que está fora de nós, é algo que está dentro de nós. Muito bom. Paulo viu isso. Isso é impressionante. E 2 Timóteo 4,22 ainda diz que o Senhor, que é o Espírito, seja com o nosso Espírito. Ele pode estar em nosso Espírito. Amém. Romanos 8,16, ele fala que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Irmãos, há um Espírito. Esse Espírito com letra maiúscula é o próprio Deus. E esse Espírito minúsculo, que é o nosso Espírito, é minúsculo ali, é o nosso Espírito. Havia uma diferença entre nós. Havia uma diferença entre o Espírito, com letra maiúscula, e o Espírito nosso, com letra minúscula. Você já percebeu isso na Bíblia? Mas, que coisa maravilhosa. Um dia, esse Deus, processado, que se tornou Espírito, ele entrou em nós. E o Espírito de Deus, ele se uniu ao nosso Espírito. Aquele que se une ao Senhor, é um só Espírito com Ele. Não são dois Espíritos, é um só Espírito. Há uma união ali. Hoje o nosso Espírito é um Espírito unido. Unido ao Espírito de Deus. Onde você for, você leva o Espírito com você. A boa terra está em seu Espírito, e essa boa terra agora é um com seu Espírito. Paulo viu isso, irmãos. Andar segundo o Espírito e pelo Espírito é o ponto central e crucial no Novo Testamento. Qual o ponto central e crucial no Novo Testamento? É justamente isso. Andar segundo o Espírito e pelo Espírito. Andar segundo o Espírito e pelo Espírito. Não é fazer coisas para Deus. Não é realizar coisas para Deus. Não é mesmo nem ter uma espécie de adoração a Deus, mas é viver e andar no Espírito. Amém? Deus quer que nós andemos e vivamos no Espírito. Isso é o desejo de Deus. Ó Senhor, como Paulo viu isso e como nós também precisamos ver isso. Sabem, Deus, ele tem um desejo. A salvação de Deus que se manifestou a nós, ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto objetivo e tem um aspecto subjetivo. O aspecto judicial e o aspecto orgânico. Judicialmente, Deus, ele veio e nos redimiu, ele também nos justificou e também nos reconciliou. Tudo isso é objetivo, não temos parte nenhuma com o que ele fez. Esses 3 pontos. Mas ainda existem outros 6 pontos que são subjetivos a nós. Esse primeiro aspecto é a regeneração. Depois da regeneração vem a santificação. Depois da santificação vem a renovação. Depois da renovação vem a transformação. E logo em seguida vem a conformação e por fim vem a glorificação. Irmãos, nós podemos ver que esses pontos é um resumo desses 2000 anos de história. Não podemos deixar isso de lado. Essa união do Espírito de Deus com o nosso Espírito, irmãos, foi algo extremamente maravilhoso e grandioso.
nós não podemos jamais esquecer. Quais são os pontos que compõem a salvação orgânica? Você consegue lembrar? O aspecto objetivo são 3, que você não tem nenhuma parte nisso. Nós fomos redimidos, fomos também justificados e fomos reconciliados. Mas quanto à salvação orgânica, um dia nós abrimos nosso ser. Algo aconteceu dentro de nós e não fora de nós. Isso foi a regeneração. Você nasceu de Deus. Deus agora está dentro de você. Você tem a vida de Deus. Você tem os elementos de Deus. Você tem as riquezas de Deus. Você tem o poder de Deus, a santidade de Deus. Tudo de Deus está em você. Por isso, quando você for orar a Deus, não ore assim: Deus, me dê tal coisa. Você já pensou, quando você for comer ou chupar uma manga, você falar: eu só quero o doce da manga. Você consegue? Você tem que chupar a manga, não é verdade? Quando você chupa a manga, o doce, todas as características dela também vêm junto. Quando você toma uma cápsula de energético, ou de uma vitamina, uma supervitamina, um composto, você não vai lá dentro escolher aquilo que você quer. Você toma aquela dose e nela, ela é toda inclusiva. Nós temos essa dose toda inclusiva. Deus hoje está em nosso espírito como vida, porque nós fomos regenerados. Irmão, eu fui regenerado. Você foi regenerado. Deus agora não está apenas no terceiro céu. Deus agora está dentro de mim. Deus tornou-se a minha experiência. Se nós não virmos isso, nós não desfrutaremos. E nada do que nós estamos vendo será tão real para nós. Deus não está longe. Deus está em nosso espírito. Aleluia, Ele nos regenerou, Ele nos santificou, Ele nos renovou. Ele também, depois da renovação, vem a transformação, depois conformação e glorificação. Esses são os passos da salvação completa de Deus. 9 itens. Nós não podemos esquecer isso, irmãos. Ó Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e leve-nos a viver de tal maneira. Cada item tem um significado. Infelizmente, não é o tempo apropriado para que nós possamos manter isso aqui, falar isso. Olha só, para andar em Cristo, isto é, andar segundo o Espírito e pelo Espírito como a realidade da boa terra, devemos ver que a chave da comunhão espiritual dos crentes regenerados, tripartidos, com Deus triuno consumado, é 1 Coríntios 6,17. Nessa noite, nós precisamos descobrir a chave. Para que a chave? É para abrir algo. É para que você entre nele. É para que você possa penetrar, é para que você possa desfrutar de algo. Nessa noite nós temos a chave. A chave, irmãos, é justamente essa união do Espírito desse Deus triuno conosco, com o nosso Espírito. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Vamos falar isso? Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então isso é uma união. A união ocorre em nosso espírito, o mesclar em nossa alma e a incorporação em nosso corpo. São 3 coisas diferentes. A letra A diz assim: adoramos Deus, Espírito, com o nosso espírito. Como você adora a Deus? Em seu espírito. Se não fosse o espírito, nada de Deus seria real para você. Se não fosse o Espírito, você não poderia desfrutar dessa água viva. Se não fosse o Espírito, você não podia ser santificado. Se não fosse o Espírito, a boa terra não seria realidade para você. Se não fosse o Espírito, nada divino seria tocado ou experimentado por você. Irmãos, Deus nos deu o seu Espírito. Que coisa grandiosa! Deus nos deu o seu Espírito! Nós cantamos o hino. O irmão, quando compartilhou essa mensagem, ele lembrou de alguns hinos, algum hino. E eu lembro que nós cantávamos muito, que o último Adão tornou-se o Espírito que dá vida. Amém. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Irmãos, a vida da igreja precisa ser renovada, passar por um renovo. Não podemos pensar no que era antes, ontem. A maneira que cantávamos antes é velho. O que é velho? Algo que já passou.
Hoje é real. No futuro é incerto. Você não tem a realidade do futuro. Mas hoje é real. Quem é o último Adão? Esse Espírito. Nesse Espírito nós temos a vida dele. Que outro hino nós cantávamos? Coisa linda. É o hino 474 que fala: tu e eu, que união. Tu e eu, que união. Oh, que maravilha. Tu e eu, que união. Tu e eu, que união. Não é maravilhoso isso? Dia a dia. Amém. Oh, Senhor. Irmãos, nós fomos unidos a Deus. Onde está Deus? Você deve dizer, por um lado, Deus está no terceiro céu. Mas por outro lado, você deve ser ousado e dizer, Deus está em meu espírito. Satanás teme isso. A morte teme isso. As coisas negativas temem isso. O nosso ego, o nosso homem natural, tudo teme isso. Teme o quê? A nossa união. Tu e eu, que união. Não estamos mais sós, mas Deus está em nosso espírito. Irmãos, ouça, Deus está em nosso espírito. Olha só, permita-me falar mais 2 hinos, fala assim. Amo esse hino do irmão Lee, que diz assim: no princípio tu estavas com o Pai, no seio seu. Não é lindo? Como é o resto? Plenitude de Deus, como o próprio Pai tu era quando o Pai te deu a nós. Que lindo, irmãos. Que lindo. É ou não é lindo? Eu não estou falando apenas do hino, da melodia. Ele estava no seio do Pai. E nós estávamos nas trevas, sujos, imundos, sem esperança, sem Deus, mortos em delitos e pecados, mal cheirosos. Fedíamos a morte exalava. E ele estava na glória, como o próprio Deus. Um dia, ele desceu, ele veio, ele nos lavou, ele nos pegou, nos tomou, purificou e nos regenerou. Se tornou um conosco. Oh, irmãos. Quando eu toco isso, eu não consigo imaginar que amor é esse. Deus é meu Pai. Deus está em mim. Deus está em mim. Me encorajando, me atraindo, me perdoando, me iluminando, me ganhando, se expandindo, crescendo. Oh, Ele está vivendo em mim. Oh, Ele está vivendo em mim. Oh, como Espírito Ele está em mim. Ele é essa boa terra que está em mim. E eu posso entrar nele, eu posso andar nele, eu posso viver nele, eu posso agir nele, eu posso me comportar nele. Quantas vezes os irmãos estavam compartilhando ali, as lágrimas correram nos meus olhos. Quantas vezes parece que Deus é uma pessoa e nós somos outra pessoa. Quantas vezes Deus quer trabalhar em nós e nós estamos murmurando com tantas situações, com tantas questões. Eu mesmo passei uma experiência. Veja só como a luz brilha e nos expõe. Eu disse, Senhor, eu fiz um checklist. Peguei a minha situação. Aí peguei um monte de irmãos. Que irmão passa isso? Ninguém. Que irmão passou isso? Ninguém. Que irmão sofreu isso? Ninguém. Eu fui fazendo o checklist, não consegui terminar. Alguns só. Então disse, Senhor, só eu sofro isso? Eu estava com pena de mim. Você não tem pena de você? O que foi que eu fiz? Igual a Jó, lembra Jó? O que foi que eu fiz? Por quê? Olha só, eu inquirindo.
Deus. E até a gente pode falar, a culpa é dele. Eu nasci assim, a culpa é dele. Meu Deus do céu, que situação caótica. Nós não compreendemos que nessa boa terra tem vales, mas também tem montanhas. Tem montanhas, mas também tem vales. Por que a nossa vida tem vales e montanhas, montanhas e vales? Deus, ele precisa trabalhar em nós. Quando a dona de casa aqui compra feijão, carne e leva para casa, né, tem frango e etc. Quem come feijão cru? Ninguém. O pobre do feijão tem que ser lavado. O pobre do feijão tem que ir para a panela. O pobre do feijão tem que ganhar um calor. Tem que ser processado ali. Depois, sim, ele pode ser desfrutado. Como Deus poderá desfrutar de nós dessa maneira crua, cheia de ego, a índole, má índole? Como Deus pode desfrutar de nós? Nós não entendemos a mão de Deus. Deus está trabalhando em nós e nós não entendemos. Por isso que Deus, ele vem, leva-nos para a montanha, depois para o vale. Oh, montanhas e vale. Quem está passando algum tipo de vale aqui? Levanta a mãozinha assim, só para... Eu acho que não tem uma mão que não seja levantada. Mas, irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa. Deus está em você? Eu acho que nisso aí a gente precisa dar um amém forte. Deus está em você? Amém. Deus é soberano ou não é? Amém. Deus é o Senhor ou não é? Amém. Deus erra? Não. Deus falha? Não. Deus tem equívocos? Não. Deus, ele faz as coisas de acordo com a sua soberania. Amém. Deus está trabalhando em seu povo. Deus está trabalhando em nós, amém? Amém. Está trabalhando em nós. Amém. O que é que ele está trabalhando em você? Sabe o que ele está trabalhando em você? A boa terra. Ele não lhe está dando um pedaço da boa terra. Ele está trabalhando em você a boa terra. E o que é essa boa terra? É o Cristo todo inclusivo, composto, processado e que dá vida. Um dia nós seremos iguais a Cristo. Você acredita nisso? Ainda há muito barro em nós, mas um dia seremos iguais a Cristo. Nós o veremos como Ele é. Amém? Deus está trabalhando em nós de tal maneira. Ó Senhor Jesus. Senhor, Tu és o Espírito, tão perto estás de mim. Ó, como acessível és, te aprecio assim. Precisamos apreciá-lo. Não tema, o Senhor está perto, está trabalhando em nós. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui nos fala que o nosso espírito tem que tomar liderança. Você fala, eu sou filho de Deus. Aí o Espírito testifica com o seu espírito. Mas se você não for usado pela fé, o Espírito não pode testificar. Você tem que usar o seu espírito. Nós éramos usados pela nossa velha constituição, pela alma. A alma era a nossa vida, a nossa pessoa. A alma era a nossa pessoa. Mas agora o Cristo vivo está em nós. Avivou o nosso espírito. Esse espírito agora é a nossa pessoa. Pela fé, quando você fala, eu sou filho de Deus. O Espírito fala assim, ele é filho de Deus. Ele testifica. Precisamos ser aqueles que vivem no Espírito. Amém. Nós nos tornamos a habitação de Deus no nosso espírito, e o Espírito é o habitante. Esses versículos aqui, esses pontos, estão nos mostrando que dentro da economia de Deus, dentro dessa questão de andar e viver no Espírito, esse Espírito é crucial. Irmãos, a revelação do Espírito é crucial para nós. Precisamos ver, precisamos proclamar, precisamos tomar posse disso. Olha só, a letra E. O Senhor Jesus, como Cristo pneumático e como Espírito que dá vida, está no nosso espírito. Onde Ele está? Nosso espírito. Letra F.
Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao nosso corpo mortal, mediante o seu Espírito que habita em nós. São 14 pontos. Esses 14 pontos é um esboço do irmão Lee. E ele intitulou esses 14 pontos, 18 itens, aliás, fala uma palavra amável de valor eterno para os treinandos. Isso foi em 95. Uma palavra amável de valor eterno para os treinandos. Esperamos que essas palavras também, elas sejam palavras amáveis e de valor eterno para nós. Senhor Jesus. O ponto 7, a letra G fala assim: se pelo Espírito fizerdes morrer as práticas do corpo, viveremos. Não lute contra o pecado, não lute contra a carne, simplesmente volte-se ao Espírito. Nesse Espírito todo inclusivo tem a solução para todos os problemas. Pomos a nossa mente no Espírito para a vida e paz. Quem não quer vida? Quem não quer paz? Alguém pode comprar 1 quilo de farinha, 1 quilo de carne, pode até comprar 1 quilo de ouro, mas ninguém consegue comprar 1 grama de paz. Ninguém pode comprar 1 grama de vida, 1 grama de desfrute. Não pode. Mas aqui a Bíblia nos fala que a nossa mente, quando ela é colocada no Espírito, é vida e paz. O 9, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Como? Pelo Espírito. Quando andamos pelo Espírito, de modo algum satisfazemos a concupiscência da carne. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Andamos, existimos segundo o Espírito. Amém. Pelo suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo, vivemos Cristo e o engrandecemos. Amém. Oramos em todo o tempo em Espírito. O hábito de viver Cristo é o hábito de orar. Se nós não orarmos, nós não conseguiremos viver Cristo. Precisamos sempre estar orando. Orações individuais, orações de 2 em 2, orações coletivas, orações na rua, na casa, no carro, no banheiro, tomando banho. Precisamos encontrar os irmãos e falar: amém, Senhor, eu te amo e encontrei esse irmão aqui, que o Senhor seja com o espírito dele. Então o irmão pode responder: sim, Senhor, eu te amo também. E que o Senhor também seja com o espírito do nosso irmão. Uma oração curta, mas oração. Nós queremos fazer orações longas, bonitas, né? Desde Gênesis até Apocalipse. Essa oração não funciona. Parece que Deus fala: opa, chega. Muita coisa. Seja objetivo. O que você quer? Senhor, o Senhor habita no meu espírito, eu quero te experimentar, te comer, te beber, te respirar. Amém. Aí o Senhor vai dizer: amém. Mas se você fizer uma oração tão longa, talvez Deus, ele vai ficar enfadado disso. Precisamos encontrar os irmãos e orar com os irmãos. Esse hábito de oração fará com que todos nós possamos viver mais a Cristo. A oração, ela requer que vigiemos, mantermos-nos acordados, não durmamos o sono da morte, o sono do mundo. Existem muitos cristãos que estão sonolentos, com o efeito desse mundo maligno. Mas queremos nos manter acordados, vigilantes, por meio da oração. Amém. Vamos para 15. Letra O. Somos santificados no Espírito. Amém. Como somos santificados? No Espírito. P. Somos renovados pelo Espírito no nosso espírito. Somos transformados pelo Senhor Espírito à imagem gloriosa de Cristo. R. O Espírito como Deus triuno consumado, e a noiva como homem tripartido transformado, por fim se torna um casal espiritual, uma mescla da divindade com a humanidade. Aleluia, irmãos. Esses são pontos que nós não podemos esquecer. Tudo isso compõe esse princípio que nós acabamos de ver. Agora, o terceiro princípio. Cada item romano, a numeração romana, é um princípio. Esse aqui fala que precisamos ver que aquele no qual precisamos andar é o Cristo em seu ministério pleno de 3 estágios. Nós sabemos que Cristo, ele tem três etapas, 3 estágios. Então o ministério dele, primeiro, é o ministério da encarnação. Irmão, Deus tornou-se carne. Deus tornou-se carne. E não apenas isso, ele também
morreu e ressuscitou. Na sua ressurreição, ele incluiu a humanidade na divindade. Todos os elementos da humanidade. O viver de Cristo, a encarnação, o viver de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Todos os elementos compostos ele colocou agora, incluindo no Espírito. E depois, ele dispensou tal Espírito, mas a igreja degradou-se. Então, teve um terceiro estágio, que é o estágio da intensificação. Irmãos, hoje nós estamos na era da intensificação. Somente a salvação pode ser plena nesse estágio de intensificação. Somente a igreja pode ser edificada nesse estágio da intensificação. Louvado seja o Senhor, que a revelação central de Deus é a revelação progressiva de Deus na Bíblia. O Deus solteiro, o Deus encarnado, o Deus redentor, o Deus composto, o Deus intensificado, o Deus que habita interiormente, o Deus incorporado. O Deus incorporado é o Cristo corpo, que por fim consuma-se no Deus casado, o Deus incorporado, em última instância, a Nova Jerusalém. Eu não sei se você já ouviu falar isso. O Cristo corpo. Nós sabemos que Cristo é a cabeça do corpo. Romanos 12 nos fala que ele é o corpo da cabeça. A cabeça do corpo, o corpo da cabeça. A vida da igreja é esse Cristo corpo. Quando Paulo estava perseguindo os cristãos, ele teve uma visão. O Senhor apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse não é esse Cristo nos céus. Esse é esse Cristo corpo. Esse Cristo está unido com os cristãos. Esses cristãos estão unidos com Cristo. Mas deixe-me falar algo. Hoje nós temos milhões de cristãos, mas não temos a realidade do corpo. Por isso que nós precisamos atentar. Cristãos, eles podem ser apenas cristãos, fazem parte da igreja, mas Deus não quer apenas milhares de cristãos. Deus quer a realidade do corpo. Nós estamos na restauração do Senhor para que Deus possa obter a realidade do seu corpo. É nesse corpo que ele vai ser expresso. É por meio do corpo que ele vai cumprir o seu propósito. Então devemos dizer o quanto temos vivido na realidade do corpo. O quanto temos nos entremesclado com os irmãos. O quanto amamos os irmãos. O quanto estamos vindo para desfrutar junto com os irmãos. O quanto nós amamos os irmãos, o quanto perdoamos os irmãos, o quanto buscamos os irmãos. Tudo isso mostra-nos o quanto vimos o corpo. Às vezes, somos tão fáceis de criticar os irmãos. Às vezes, nós vimos um irmão compartilhando, nós julgamos o compartilhar dele. Às vezes, tem algum irmão que está doente, não há um constrangimento interior de irmos visitar esse irmão. Eu não estou dizendo que isso seja geral. Mas tudo isso é um sentimento de que nós não vimos plenamente o corpo, que nós não estamos vivendo no Cristo corpo. Se o seu dedinho agora, ele sofrer um ferimento, estiver com um ferimento, a sua mão vai lá tocar nele, ver o que está acontecendo, a perna vai levantar, é o corpo em movimento. Se um membro está doente, irmãos, todos nós também estamos. Se o irmão está sofrendo, todos nós também estamos sofrendo. Se o irmão está alegre, todos nós nos alegramos. Não é isso? Isso é o quê? Isso é o corpo. Se o Senhor não obtiver essa realidade do corpo, ele não pode voltar. Por isso, a questão do Cristo corpo é uma realidade que Deus quer, mas que nem todos estão satisfazendo isso. Devemos orar: Senhor, cresce em mim a tal ponto de que eu já não de que eu não me incomode muito comigo mesmo, mas que eu viva o corpo, que eu busque o corpo, que eu esteja andando no corpo. Vocês sabiam? Nessa mensagem mencionou algo, também para mim foi muito novo. A boa terra é esse corpo. Nós também precisamos andar nesse corpo, nesse Cristo corpo. Se nós não tivermos essa realidade do Cristo corpo, nada será real para nós, ou será sem significado algum. De que vale você crescer tanto em vida em você mesmo, e você curar tantos, e você expulsar tantos demônios, e você fazer
tantas obras, você mesmo, em você mesmo, para você mesmo. Não significa nada. Tudo que nós somos é para o corpo, tudo que temos é para o corpo. Você sabia? Tudo que nós fizermos afeta o corpo. Aonde você for, você é uma extensão do corpo. Quando você julga alguém, um membro do corpo, você está afetando o corpo. Mas quando você ora, algo acontece. Quando você tem comunhão, algo acontece. E assim por diante. Irmãos, precisamos ter uma visão hoje do Cristo corpo. Amém. Precisamos ver aquele no qual precisamos andar. Andar. Amém. Precisamos andar nesse Cristo, esse Cristo corpo. Eu vou tentar ler um pouco rápido, tá? O tempo já está indo embora. A restauração do Senhor é a restauração de Cristo em seu ministério nesses 3 estágios: encarnação, inclusão e intensificação. A restauração do Senhor é Deus tornando-se carne, a carne tornando-se o Espírito que dá vida, e o Espírito que dá vida tornando-se o Espírito 7 vezes intensificado para edificar a igreja, que se torna o corpo de Cristo e é consumada na Nova Jerusalém. Então você pode falar isso, repetir? O que é a restauração do Senhor? A restauração do Senhor é Deus tornando-se carne, a carne tornando-se o Espírito, e esse Espírito tornando o Espírito 7 vezes intensificado. Oh, isso é tão maravilhoso, isso é tão profundo. Oh, Senhor! E aqui fala que há algo que intensifica, 7 vezes intensificado, para edificar a igreja, que se torna o corpo de Cristo. Irmãos, hoje Deus quer o corpo de Cristo. Quanto do corpo de Cristo pode ser visto hoje na terra? Senhor, faz com que o teu desejo seja o nosso desejo. Faz com que a tua aspiração seja a nossa aspiração. Não importa o quanto conhecemos, quantos anos temos na vida da igreja, o que importa é quanto da realidade do corpo há hoje. Senhor, dá-nos a realidade do corpo. Deus tornando-se carne é o Deus solteiro tornando-se Deus encarnado e redentor. A carne tornando-se o Espírito que dá vida, e o Espírito que dá vida tornando-se o Espírito 7 vezes intensificado. É o Deus composto tornando-se o Deus intensificado para ser o Deus que habita interiormente. A igreja edificada, que se torna o corpo de Cristo e é consumada na Nova Jerusalém, é o Deus incorporado, o Cristo corpo, que consuma a Nova Jerusalém, a união, mescla e incorporação máximas do Deus triuno processado e consumado com uma igreja tripartida e processada. Oh, aleluia! Você consegue vislumbrar isso? É maravilhoso. Tem mais um princípio. A restauração atual do Senhor é a restauração do Cristo corpo na vida da igreja. O Cristo corpo é o Deus incorporado. Logo, andar em Cristo é andar nele como o Cristo corpo, que é o Deus incorporado. Tudo que façamos, devemos ver se isso vai afetar ou não o corpo. Para onde você for, você deve pensar isso, voltando seu espírito, se isso vai ser benéfico para o corpo ou não. Você quer estudar, você quer mudar de cidade, você quer casar com tal pessoa, e assim por diante, você tem que pensar se isso vai afetar ou não o corpo de Cristo. Há problemas entre alguns irmãos, entre alguns casais, e vocês, e esses casais, devem pensar muito bem se separação, se divórcio, isso vai afetar o corpo ou não. Alguns jovens, principalmente, estão conhecendo outras pessoas. Você tem que pensar se o seu relacionamento com essas outras pessoas vai afetar o corpo ou não. Você não vive mais para você mesmo. Você foi inserido numa esfera orgânica, no corpo, o Cristo corpo. Aonde você for, você leva o corpo. Aonde você for, você leva Deus. E você deve pensar, para onde os meus pés vão, isso vai afetar o corpo ou não? Quando você fala, o seu falar, como tem sido?
Às vezes falamos irado, às vezes falamos muitas gírias, alguns até podem falar algumas palavras mais pesadas, um palavrão sujo. Como Deus vai fluir em uns lábios que não são santificados, que são impuros? Como Deus vai usar alguém que vai aonde quer e faz o que quer, e isso afeta o corpo? Oh, irmãos, precisamos ver esse Cristo corpo. Nós estamos em um corpo. Irmãos, olhem, que os seus olhos sejam abertos, que os nossos olhos se abram e vejamos que nós estamos em um corpo. O corpo é vivo. Saulo, Saulo, por que me persegues? É o corpo. Não são dois corpos, não são milhares de corpos. É um corpo e todos nós somos membros desse corpo. E todos nós estamos nesse corpo. E todos nós estamos vinculados uns aos outros nesse corpo. E todos nós somos um com Cristo nesse corpo. Deus que é o corpo. Quando Deus obtiver tal realidade, Ele voltará. Pense nisso. Se você se importar com o corpo, Deus vai se importar contigo. Amém. Então essa é a restauração do Senhor. Deixe-me ler mais. Ele fala assim na letra C. Precisamos ver que o Cristo no qual precisamos andar hoje não é somente o Cristo individual, mas também o Mi maravilhoso, o Cristo corpo que é o Deus incorporado. Receber Cristo, andar em Cristo, é receber e andar no Cristo corpo, porque Cristo hoje é um corpo coletivo. Cristo não é mais somente o Cristo individual, mas também um Cristo coletivo, a cabeça com o corpo. Faz uma grande diferença na nossa vida cristã andarmos no Cristo coletivo. Amém. A restauração do Senhor é a restauração da cristificação, uma restauração pura e total da pessoa de Cristo para ganhar a realidade do Cristo corpo na vida da igreja. A restauração é a restauração das verdades. Amém. A restauração é a restauração das igrejas. Amém. A restauração é a restauração da nossa comunhão e apreciação de Cristo. Amém. Mas ouça, aqui também fala que a restauração do Senhor é a restauração da cristificação. Esse Cristo, ele precisa ser incorporado. Esse Cristo precisa de uma expressão. Esse Cristo precisa agir, viver em nós. Nós somos o aumento, o crescimento e a expansão de tal Cristo. Quando Deus obtiver essa realidade, o Senhor volta. Amém. Estamos enfatizando isso. Olha só. Hoje o Senhor está edificando o Cristo corpo na vida da igreja. No Cristo corpo, Cristo é trabalhado em todos os seus membros e todos os seus membros são trabalhados nele pelo crescimento em vida e pela transformação em vida para a expressão de Cristo. Muito bom. No Cristo corpo, desfrutamos Cristo como tudo. Como você vai desfrutar da boa terra? Está bem? Não é tão fácil assim. Eu estou desfrutando de Cristo como uma boa terra. Mas ouça, onde você desfruta do Cristo, da boa terra? No Cristo corpo. No Cristo corpo nós desfrutamos de Cristo como tudo. No Cristo corpo há a função de todos os membros. No Cristo corpo há o entremesclar dos membros na unidade do Deus triuno. Amém. Aleluia. Tem mais dois princípios rápidos. A fim de possuir e andar no Cristo todo inclusivo como a realidade da boa terra, precisamos ver que a presença do Senhor significa tudo para nós, tanto na nossa vida no Senhor, quanto na nossa obra no Senhor. Em Êxodo capítulo 33, verso 12 a 17, Moisés negociou com Deus para que sua presença fosse com ele e com o povo de Deus. Deus respondeu dizendo: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então, Êxodo 33, 12 fala: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de ir enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos.
e considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. 33:17 fala: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Irmãos, há algo aqui maravilhoso. Moisés era um líder, e Deus falou para ele para encaminhar o povo, tirar o povo. Ele podia fazer isso baseado no que Deus falou, mas Moisés falou: não, se a tua presença não for comigo. Muitas coisas Deus nos livra, não é verdade? Fazemos coisas erradas, equivocadas, e Deus está ali conosco. Mas isso não significa que temos a presença do Senhor. A presença do Senhor é a sua luz. A presença do Senhor é o seu sorriso. A presença do Senhor é a sua aprovação, o seu desfrute. Quando nós estamos ganhando Cristo, estamos segundo a vontade dEle, desfrutando dEle, ó Senhor, eu creio que você percebe, há uma percepção de que Ele está sorrindo para você. Há uma aprovação, mas o contrário é tão ruim. Quantas vezes nos sentimos secos, sentimos um ambiente frio, gélido, de medo, de temor, porque falta-nos a presença do Senhor. Uma vez eu vi um testemunho sobre o Watmani que me impactou muito. O irmão Lee falou alguma coisa assim, que numa reunião, se o irmão Watmani estivesse naquela reunião, ou não estivesse, fazia uma grande diferença. Ele podia estar sentado lá no final, ele estava ali, cheio da presença de Deus, e a reunião era diferente. Quantas vezes a gente vai visitar alguém, talvez em nós mesmos, na nossa boa intenção? Quantas vezes até não temos tão boa intenção, vamos ver alguém, falar com alguém? Quantas vezes estamos caminhando na rua e expressamos quem? Sem a presença de Deus. Irmãos, nós precisamos ter tal comunhão com Deus, que temos a sua presença. Você sente que Deus está contigo. Não apenas Deus está dentro de você e você leva Ele para onde você quiser. Alguns levam Ele para o futebol, outros levam Ele para um estádio, outros levam Ele para dentro de um cinema, outros levam Ele para dentro de uma casa, de um lugar onde tem bebidas, outro leva Ele para a praia. Estamos levando Deus, Deus está aqui. Nós não somos um tabernáculo? Então você leva Ele para onde você quiser. Você leva Ele para o banheiro para tomar banho, você leva Ele para o seu quarto, você leva Ele para o carro, você leva Ele para tal lugar. Para onde você for, você leva Deus. Deus está dentro de você. Mas como você sabe que você está andando segundo Deus? Como você percebe que o lugar onde você está indo tem a aprovação de Deus? Como você percebe se você está falando com alguém, se você tem a aprovação de Deus ou não? É pelo sorriso dele, é pela presença dele. Se a presença dele não está ali, nós temos que nos voltar: Senhor, o que ocorreu? Senhor, o que está acontecendo? Dá-me a tua presença. Senhor, faz-me ver a luz para que eu me arrependa e volte a ti. Amém. Não é assim, irmãos? Mas, infelizmente, muitas das experiências nossas, nós não ligamos para esse sentimento. A restauração do Senhor, ela está na presença do Senhor. Amém. A restauração do Senhor, cada um de nós, é viver na presença do Senhor, segundo o seu sorriso. Então, que Deus possa intensificar isso em nós e fazermos obter o seu sorriso, a fim de possuir e andar no Cristo todo inclusivo, como a realidade da boa terra. Precisamos viver e servir na realidade do sacerdócio, por meio de muita oração cabal em nosso serviço, vida e serviço. A letra A fala assim: a igreja ser viva, renovada e enriquecida depende de uma só coisa: que estejamos sendo continuamente enchidos com o Espírito. Para ser continuamente enchidos com o Espírito, precisamos estar dispostos, vazios e orar. Quantas reuniões que nós muitas vezes participamos, sentimos que tem muito falar, mas não há nada de Deus.
Quantas vezes chegamos numa reunião, a reunião está fria, não há oração fervorosa, não há um louvor de desfrutante, não há uma exaltação do Senhor, não temos a presença do Senhor. Irmãos, por favor, vamos todos nós ouvir o que o Espírito Santo está nos falando. Todos precisamos ouvir isso. Se nós não tivermos uma vida de oração, nós seremos vazios, nós não teremos a presença de Deus. A vida da igreja será vazia e envelhecida. O que renova a nossa vida, o que renova a vida da igreja, as nossas reuniões, é orar. Amém? Para ser continuamente enchidos. Eu quero ser continuamente enchido. Oh, vamos nos encher. Para sermos continuamente enchidos com o Espírito, precisamos estar dispostos. Irmãos, você está disposto? Você quer viver uma vida da igreja vazio, deprimido, oprimido, triste, rosto comprido, lembrando das coisas passadas, resmungando, murmurando? Irmão, só há uma maneira de mudar isso. Você não vai conseguir mudar isso, mas se você dobrar os seus joelhos, se você voltar-se ao seu espírito e você orar ao Senhor, o Senhor irá te encher, o Senhor irá te renovar, o Senhor vai mudar a vida da igreja, não apenas na sua localidade, mas vai mudar a vida da igreja em toda a sua região, em todo o país, em toda a terra. Precisamos orar, orar e orar. Que ponto, irmãos? Que ponto, irmãos? Para andar na boa terra, se você não é uma pessoa que ora, a boa terra não vai ser tão desfrutável para você. A vida da igreja, para que ela seja viva. Você não gosta de uma vida da igreja viva? Você vai falar com o irmão, irmão, Jesus é o Senhor. Aí o irmão fala, amém. Há uma vida, há algo que sai. Você vai na reunião, uma irmãzinha levanta, irmãos, eu toquei muito na boa terra, que é o Cristo todo inclusivo, como a minha vida. Aí os irmãos ouvem, há algo, amém, mesmo que não seja com gritos, mas há algo vivo, sólido, algo que renova. Daqui a pouco a irmã já está diferente. Agora, muitas reuniões, nós estamos sentados nas cadeiras, ouvimos a palavra, nem um amém sai. Isso não é vida. Isso não é vida. Cantamos, ó Senhor, com teu Espírito enche. Isso não é vida. Não pense que isso está longe de nós, não. Como você está numa reunião? A reunião é uma reunião em Cristo. Na boa terra. Nós nos reunimos na boa terra. Com tantas riquezas. Mas às vezes nós estamos parados. Amém. Oh Senhor, amém. Oh Senhor. Não. O Senhor não precisa mudar a nossa vida? Alegrei-me quando me disseram, né? Somos a casa do Senhor. Ou vamos, ou somos a casa do Senhor. Quando nós vamos, subimos, né? Para Jerusalém, aqueles cânticos dos degraus, quando vai subindo, vai cantando, e aí, eu trouxe um cordeiro, aí diz, puxa, eu também trouxe um cordeiro, para oferecer a Deus, e o outro vai subindo, eu só trouxe um efa de farinha, amém, que bom, e o outro trouxe algo, há algo efervescente dentro de nós. Irmãos, a vida de um cristão é alguém que tem um espírito vivo. Irmãos, eu estou tão tocado com isso. Eu não compartilhei a mensagem bem, eu estava tão feliz, mas antes de vir compartilhar a mensagem, parece que algo caiu sobre mim, e eu disse, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu não sei compartilhar, eu não estou compartilhando bem, mas quero dizer uma coisa para vocês, Deus, Ele quer mudar a nossa sorte. Amém. Não há nada nesse universo tão rico, tão precioso, tão amável, tão deslumbrante que Cristo em nós. Amém. Esse Cristo corpo é magnífico. Não podemos estar mortos. Estávamos mortos. Agora Ele nos deu vida. Exercite o seu espírito. As reuniões da igreja
é uma exibição do produto da boa terra. Não venha de mãos vazias. Não venha para cá para ficar quieto. Não venha para cá para analisar. Aqui não é faculdade, aqui não é escola, aqui não é trabalho, aqui não é academia de polícia. Não, aqui não é cadeia para você estar preso, se sentindo preso. Não, aqui também não é um lugar que você vai ser espancado, humilhado. A vida da igreja é um lugar exuberante. Precisamos exibir Cristo a todo momento. Cristo pode ser visto na sua face, Cristo pode ser visto no seu falar, no seu compartilhar, mas se você não entrar no Espírito, isso não será real. A vida da igreja é real quando nós estamos no Espírito. Precisamos exercitar o Espírito. Senhor, toca em nós, aviva-nos, renova-nos, faz-nos vivos, leva-nos a sermos pessoas de oração. Porque muitas vezes não conseguimos falar nas reuniões, porque não oramos. Porque muitas vezes estamos distraídos, cochilando nas reuniões, porque não vigiamos, não estamos mantendo um espírito de oração. Irmãs, oremos mais. Irmãs, oremos mais. Irmãos, amém. Oremos também. Vamos liderar as nossas casas para tomar a iniciativa de orar. Não ore longo demais. Não ore com aquela oração interminável. Ore curto. Diga para sua esposa, minha querida, quero lhe dizer algo novo. Eu amo o Senhor. Amém. Amém. Aí sua esposa, é? Eu também amo o Senhor. Amém. Aí os dois vão falar, eu amo o Senhor. Amém. Algo simples, mas funciona. Amém. Na reunião da igreja, não precisa elaborar ponto 1, ponto 2, ponto 3, para falar. Eu vou falar, será que eu vou ler direito? Será que eu não vou? Não se preocupe. Você já viu alguma criança assim? Traga uma criancinha para cá para ver. Ela vai fazer assim, ó. Olhar. Mas não está assim tremendo, não. Ela vai falar, irmãos, Jesus é tão bom. Não é? Não é isso. Não complique a vida da igreja, não. Fale pouco, fale curto, fale vivo. Libere o Espírito, libere a vida. Oh, queremos uma vida da igreja cheia. Cheia de Cristo. Oh, nós queremos estar dispostos, vazios, e orar. Vamos terminar. A sabedoria, o entendimento, o conhecimento e a habilidade para a nobre obra de edificar a igreja devem ser o próprio Deus como Espírito em nós, como Espírito para nós. Somente o Espírito de Deus pode edificar sua própria habitação por meio de nós. Se todos os santos em todas as igrejas perseverarem em oração, vamos todos nós lermos esse ponto. Se todos os santos em todas as igrejas perseverarem em oração, a restauração será grandemente enriquecida e elevada. Além disso, os santos desfrutarão o Senhor, a sua presença e a sua unção. O dia todo, eles desfrutarão o sorriso da face do Senhor. Amém. Isso é um princípio. Se nós queremos desfrutar da boa terra, nós precisamos observar isso. Que tal? Que tal? A vida da igreja, essa boa terra é prática. Aleluia! Eu já deveria ter encerrado, mas vou encerrar agora. Agora eu estou feliz. Amém. Agora que tal se alguns irmãos pudessem compartilhar algo segundo o esboço?